Fala pessoal, começando mais um vídeo do quadro Analisando Carteira de Inscritos, onde o meu objetivo é mostrar o que eu faria com a carteira, como que eu continuaria aportando, como que está a carteira, se está indo no caminho certo, faz parte da estratégia previdenciária e também quanto que rendeu a carteira. Se você quer ter sua carteira analisada, você pode mandar o link da sua carteira para o meu Instagram, lembrando que tem que estar de modo público. Então a primeira carteira é da seguidora Jeane, ela tem R$ 11.644 aplicados, se transformaram em 12.300, subiu 5,6% fora os dividendos. Ela tem 80% em ações e aproximadamente 20% fundos imobiliários, sendo que ela começou no mês 7 de 2023, colocou R$ 400, no mês 8 já foi para 1.700, já no mês 9 subiu bastante para 4.700 e foi todos os meses aportando cada vez mais, então é uma carteira bem recente ainda. Ela possui quase R$ 10.000 em ações em 11 ativos, sendo BB Seguridade sua principal posição, 90 ações, subiu 2%. Depois Caixa Seguridade, 116 ações, subiu 7%. Em seguida tem o Banco BMG, 350 ações, subiu 30% na sua carteira. Logo depois Irani, com 100 ações, subiu 3%. Em seguida também Klabin, 205 ações, caiu 6%. Depois temos uma ação de energia, a Taesa, tem 20 ações, subiu 7%. Em seguida a Semin, 65 ações, subiu 61% na sua carteira. Depois tem Banco do Brasil, também subiu 11%, tem 6 ações. Acabou comprando Cielo também, 70 ações, subiu 23%. A penúltima é a Itaúsa, comprou 31 ações, subiu 6%. E sua última ação é a Infracommerce, tem 200 ações, caiu 10%. De fundos imobiliários, ela possui 7 ativos, tem fundos famosos, CPTS11, o VGHF11, HGCR11 também, o VGIR, MXRF11, a LZR, então ela tem bons fundos imobiliários, teve uma pequena desvalorização, mas no curto prazo praticamente nem importa. O que vai fazer diferença são os fundos imobiliários pagarem bons dividendos, já que principalmente sua rentabilidade vai vir através dos proventos. Sua carteira já rendeu até agora R$ 257. 257 dividido pelo seu valor aplicado, chegaríamos em 2,2%. Agora, somando sua valorização, ela teve uma rentabilidade de 7,8% em poucos meses. Então, uma rentabilidade muito boa, acima do CDI, do IPCA, do Ibovespa. Então, ela está indo no caminho certo, já que no curto prazo, as carteiras tendem a render menos ou ser negativo, porque você está escolhendo boas ações e essas ações vão se precificando mais precisamente de acordo com o seu lucro no longo prazo. Elas vão provando o seu real valor. Então, de maneira geral, o que eu faria com a sua carteira? Como você tem 11 ativos, eu focaria em aumentar posição nos que têm mais margem de segurança, porque se você for aumentando posição sem ordem, vai acabar tendo posições pequenas em 11 ativos, assim você acaba diluindo seu preço médio. Na minha visão, as ações que estão mais baratas na sua carteira hoje é BB Seguridade, Irani, Klabin, sendo que as outras passaram do preço teto. Você comprou o Banco BMG, é um banco bem peculiar, ele acaba sendo negociado por metade do seu valor patrimonial, sendo que pagou dividendos bem altos no passado, é um banco que tem problemas com controladores, tem um ROI baixo, não teve um crescimento de lucro, mas tudo isso está precificado no seu PVP. Como você comprou com uma boa margem de segurança, subiu bastante, pagou barato no banco, eu não me preocuparia. É um banco que você vai recebendo altos dividendos e vai amenizando caso aconteça alguma perca, mas você tem uma boa margem de segurança, então está tranquilo. Sobre a Infracommerce, eu não manteria essa empresa na minha carteira. É uma empresa de varejo, principalmente pelo e-commerce, então é bem complicado. É um setor bem instável, inclusive ela está dando prejuízo. Se você for seguir pelo critério previdenciário de Décio Bazin, até porque Luiz Barsi se espelhou nessa metodologia, você não admitiria empresas que deram prejuízo. Então, se fosse seguir a estratégia, você teria que vender. Claro que não é recomendação, mas eu não teria essa empresa na minha carteira, porque como o foco da sua carteira são ações previdenciárias, não teria lógica ter uma empresa de varejo que não paga dividendos, dá prejuízo e é bem estável. Além dela ser uma microcap, nem uma small cap ela não é, porque ela tem menos de 2 bilhões de valor de mercado. Na verdade, um pouco mais de 500 milhões. Então eu não teria mais essa empresa, não vou dizer que venderia agora porque você está com 10% do prejuízo, mas caso ficasse um 0 a 0 ou um pouquinho de lucro, eu faria a venda, não é recomendação.
A Itaúsa não continuaria aportando, passou do preço teto. A Cielo é uma empresa bem complicada, tem bastante concorrência, mas como você pegou num bom preço também, eu manteria ela. CSN Mineração foi um acerto muito grande, parabéns, se valorizou bastante, uma ótima empresa. Mas como subiu muito, não tem margem de segurança, eu não compraria. A Taesa também está acima do preço teto, também deixaria de lado. Então basicamente, a mudança que eu faria é diminuir uma ação, no caso, Infracommerce, manter as 10 ações, mas aportando em BB Seguridade, Irani e Klabin. Caso a Taesa ou o Banco do Brasil caia, obviamente, eu continuaria aportando, até porque são boas ações previdenciárias. CSN Mineração você pode ir colhendo os dividendos, por mais que é uma quantia baixa. Se você fazer um aporte muito grande, seu preço médio vai se igualar com o preço atual e ficaria acima do preço teto. Você tendo 10 a 11 ativos e fazendo aportes inteligentes, você não precisa mais introduzir ações, até porque sempre vai haver uma ou outra ação que esteja descontada e cabe seu aporte. No seu caso, hoje, teria 3 opções. Sobre fundos imobiliários, eu buscaria o que tem o menor PVP, os maiores dividendos yields. O dividendo é com base no seu risco também, assim como fundos de papéis são mais arriscados. Mas o CPTS11, o MXRF11, o VGIR e diversos outros fundos são excelentes, inclusive você poderia até reduzir um pouco seu preço médio neste fundo. De certa forma é uma carteira que está indo bem, para quem está começando fez boas escolhas, comprou boas ações. Tem uma ação de varejo aqui, mas é normal, não sei qual era a sua intenção, se era especular, quando ela subir fazer a venda, ou se é manter para o longo prazo. Se for para o longo prazo, não faria sentido nessa carteira, até porque empresas de varejo geralmente são para trades. Mas eu não recomendo fazer trade, porque nem especialistas conseguem manter uma boa consistência, quem dirá nós, meros mortais. De certa forma, uma boa carteira, parabéns, está no caminho certo, mantendo os aportes, consistência, aportando cada vez mais, principalmente de maneira inteligente, comprando o que está mais barato na sua carteira, vai chegar no seu objetivo e vai montar uma bela carteira de renda mensal. A segunda carteira é do inscrito Mosael, ele aplicou 18.200, já tem 19.300, subiu 6%. Ele está praticamente 100% em ações, colocou no mês 9 R$ 744, no mês 10 já saltou para 16.600, fez um grande aporte de uma vez só, no mês 11 aportou um pouco mais de R$1.000 e agora no mês 12 um pouco mais de 600, sendo que ele tem 9 ativos e praticamente todo o seu capital nessas ações. Sua principal posição também é Caixa Seguridade, 333 ações, subiu 8%. BB Seguridade, 120 ações, subiu 2%. Tem Transmissão Paulista, 155 ações, caiu 5%. Tem Banco do Brasil, 55 ações, subiu 16%. Taesa, 70 ações, também subiu quase 10%. Copasa tem 81 ações, subiu quase 15%, mesmo tendo caído após a notícia de federalização. Tem a Sanepar também, subiu 28%. São 12 ações. Por fim, ele tem Klabin, 4 ações número 11, 17 número 3. Provavelmente ele comprou a que estava mais barata segundo a arbitragem, não tem problema. As duas caíram quase 5%. Sobre fundos imobiliários, ele tem 5 cotas do VGHF11, então praticamente ele não investe, tem uma posição muito pequena. Sobre proventos futuros e recebidos, ele tem R$ 641, provavelmente por causa da Transmissão Paulista, que vai pagar um dividendo muito alto, uma pancada só. R$ 641 dividido por R$ 18.213 que ele aplicou, chegaria num yield de 7,3%, mais 6% de valorização. Ele teve uma rentabilidade de 9,5%. Muito boa rentabilidade para um curto período de tempo. De maneira geral, como que eu continuaria os aportes? Como você tem ações que subiram bastante, inclusive o Sanepar, Banco do Brasil, Copasa, eu deixaria de lado por enquanto, porque você tem ações mais atrativas, principalmente Transmissão Paulista, uma boa ação para o médio prazo, e caiu 5%, você conseguiria reduzir o preço médio. Também tem Klabin para reduzir o preço médio. BB Seguridade ainda está abaixo do preço teto, então eu manteria as ações que você já tem uma boa quantidade, não precisa adicionar mais ações por enquanto, ainda tenho que aportar. Então, em ordem cronológica, eu aportaria em primeiro em Transmissão Paulista, em segundo BB Seguridade e em terceiro na Klabin. Sendo que Copasa também é uma ótima ação, como ela subiu bastante, por enquanto eu deixaria de lado. Caso ela caísse um pouco, abaixo do preço teto, eu começaria os aportes também, até porque a Sanepar subiu muito na sua carteira. Você tem 2 ações seguradoras, 2 de energia, um banco, 2 de saneamento e, no caso, uma de commodities. As 2 Klabins contam como uma. É uma carteira bem diversificada, mas eu não adicionaria mais outra ação de transmissão de energia na sua carteira, porque seria excesso de diversificação. Se fosse outra ação que atua no ramo de distribuição, geração, aí não teria problemas.
Se você quisesse adicionar outro banco também não teria problema. O Bradesco, o Santander e o Itaú têm focos diferentes do que o Banco do Brasil. Mas a quantidade de ações que você tem pelo capital e com base nas ações que ainda tem desconto, não seria necessário adicionar mais ações. É só manter os aportes inteligentes, reduzindo seu preço médio e sempre comprando o que tem desconto e margem de segurança. De maneira geral, uma bela carteira previdenciária, bem montada, muito sólida, robusta. Tenho certeza que também comprando barato, tentando sempre aumentar os aportes, porque quanto mais aporta, menos tempo demora para chegar no objetivo. Tenho certeza que montará uma bela carteira previdenciária. E pessoal, se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, emojis personalizados, tem acesso a uma planilha de preço teto, de dividendos e controle de gastos. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês é um valor bem acessível e você me ajuda demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal. Por último, comente qualquer coisa aqui embaixo, pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão, assim você me ajuda a mostrar para o YouTube que o canal está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas.